Olá, gente, boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Depende aí da hora que você vai estar vendo o vídeo. Eu sou o Tiauri, estou aqui, né, em mais uma das aulas. Na verdade, essa é a terceira aula online aqui da Associação Nossa Casa Mãe África, aula de teatro. Primeiro, eu gostaria de começar falando sobre a atividade anterior, né? Na aula anterior, a gente viu um pouco sobre a criatividade. A gente fez alguns exercícios, jogos para despertar essa criatividade. E a gente conheceu também, inclusive, o passo a passo, né, de como que se pensa algo, de como se transforma algo, de como a gente pega, como se nasce uma ideia criativa, né, dentro do nosso pensamento, assim. Então, quem não viu a aula anterior, é muito importante que vocês vejam. E, inclusive, vou logo dizendo que agora, dessa vez, vai ter sim um questionário que vai ser publicado. Eu vou colocar para vocês no WhatsApp. Esse questionário vai ter algumas perguntas, tanto da primeira aula como da segunda aula, e algumas também desta aula aqui, certo? Então, é importante que vocês tenham visto, anotado coisas, porque essas perguntas elas vão estar lá no questionário, tá? Eu queria dizer que eu fiquei bem feliz com alguns retornos que eu tive já das atividades, assim. Fiquei feliz e surpreso com alguns retornos que eu tive, assim. Teve gente que realmente foi tão criativa, que levou essa criatividade para além da atividade que eu passei, assim. A criatividade estava no modo de fazer o vídeo. Teve gente que pegou o vídeo e editou o vídeo e colocou coisas e colocou frases, e isso é muito legal. Também recebi de pessoas usando o caderno, né, que eu tinha passado para usar um caderno de diferentes maneiras. Foi muito legal, assim. Teve gente que pensou coisas que nem eu tinha pensado. Foi muito, muito gratificante. E eu espero que vocês continuem, assim, a fazer as atividades, dar esse retorno. Dizer que vocês não esperem muito tempo, tá? Porque, assim, de 15 em 15 dias eu tô postando vídeos de teatro. E aí não é bom acumular essas atividades. É bom dar esse retorno, tá? Também fiquei bem feliz porque a dona Cislaine fez a atividade também, mandou vídeo. Teve algumas mães. E é isso, gente. O teatro é para todo mundo, é pra gente se envolver. Sabe, você que é mãe, não fique só assistindo. Faça também, mande vídeo também, fique à vontade, assim. Sabe, aproveita, né, essas aulas assim online que você pode estar acompanhando para ir também se jogando aí junto com nós, junto com seu filho, inclusive, que é muito massa, assim. Eu acho que todas as crianças gostam quando os pais também interagem, certo? E aí, gente, nós vamos entrar no assunto de hoje. Hoje nós não vamos, na verdade, trabalhar corpo no sentido daquilo que a gente vem fazendo, mas nós vamos trabalhar o corpo de uma outra maneira. Nós vamos trabalhar a voz que é tão importante dentro do teatro como a questão do corpo, né? E de figurino e de cenário, etc. A voz é algo hiper importante dentro do trabalho teatral, tá? A gente já teve algumas aulas de voz, e inclusive é interessante para vocês, porque quando a gente trabalha a voz, ela tanto serve para o teatro, como serve para a música, né? No caso do coral, do canto, serve também para o dia a dia, porque a voz, ela é isso, assim, ela é algo necessário para comunicação, essencialmente para comunicação. E a gente se comunica com o mundo o tempo todo. Não é só no teatro, não é só no coral. A gente conversa com as pessoas. Muitas vezes a gente tem que apresentar, por exemplo, um trabalho na escola, apresentar uma ideia, a gente estava falando de ideia criativa, para o colega, para o pai, para uma mãe, para a professora. A gente trabalha com a voz o tempo todo. E a gente tem que entender o que é essa voz, como é que como ela nasce dentro do nosso corpo, como ela se projeta, como é a nossa voz, qual é a característica da nossa voz e como que a gente pode melhorar ela para o nosso dia a dia, tá? Então a nossa aula de hoje vai ser toda em cima da voz. Nós vamos entender um pouco dessa voz, entender um pouco dessa história, de como é que ela se processa, como ela nasce. E a gente vai fazer também alguns exercícios, atividades, até o final, para a gente poder ir trabalhando a voz, que é tão importante dentro do teatro. E isso também porque eu já estou com uma ideia criativa que nasceu
né? Lembra que a gente falou disso para as próximas aulas, tá? Me esperem, me aguardem, que vem novidade por aí, certo? Então é isso, vamos lá, voz. Então vamos lá. Eu começo esse assunto fazendo a seguinte pergunta: o que é a voz humana? Hein, gente? O que é a voz humana? Alguém sabe me dizer? Alguém tem alguma ideia? O que vem na sua cabeça quando eu digo isso? Gente, a voz humana, ela nada mais é do que o som produzido pelo ser humano usando as suas cordas vocais para falar, para cantar, para gargalhar, para chorar, para gritar. E aí, dentro disso, a gente vai entender como que é esse processo da voz, como que ele nasce. Sabe, alguém já parou para se perguntar sobre isso? Como que nasce? Como é que sai essa voz, esse som? Por que eu tenho essa voz? Por que a minha voz é diferente do outro colega? Por que a minha voz é diferente do meu pai, da minha mãe? Por que a minha voz é mais grave, né? Ou era mais fina, mais aguda que a gente fala? Então existem características, todos nós nascemos com essas características que vão dar essa identidade para a nossa voz, certo? E aí a gente vai entender isso através de uma pequena subdivisão que a gente vai entender aqui, né? É subdividido em 3 partes: os pulmões, as pregas vocais e os articuladores, certo? Para isso, vou até colocar algumas gravuras para vocês entenderem. Nos pulmões, né? Todo mundo sabe o que é pulmão, onde fica aqui na parte das costas e tal. Os pulmões é onde guarda o nosso ar, né? Onde a gente respira, o nosso ar passa por ele e ele manda de novo para o ambiente, né? É como se fosse um filtro, assim. É lá, então, que é armazenado esse ar e jogado para fora. As pregas vocais, elas ficam aqui dentro aqui no pescoço, né, que a gente chama de laringe, tá? São as pregas vocais. São como se fossem músculos que ficam aqui dentro, que quando a gente fala, elas vibram, quando elas vibram, ela dá essa identidade da voz. Então, o ar sai dos pulmões e aí quando ele passa pelas pregas vocais, elas vibram e aí chega nos articuladores. O que são os articuladores? São os lábios, a língua, os dentes, a mandíbula, né? São algumas partes do nosso corpo que também ajudam na produção dessa voz. Por exemplo, eu não consigo falar com a boca fechada. Não dá, eu tenho que abrir a boca, os meus lábios têm que se mexer, a minha língua, o meu maxilar, que é a mandíbula, tudo mexe para que essa voz seja produzida, né? Agora, o som, se eu fechar a boca, ele é produzido, né? Se eu fechar a boca e fazer existe um som, o ar está saindo, passando pelas pregas vocais, elas fazem esse movimento e o som está saindo, mas eu não consigo entender o que é isso. Quando eu falo, você percebe que para cada fala, para cada letra, para cada palavra, eu mexo a boca de uma maneira diferente, né? Por exemplo, A, E, I, O, U. É diferente, né? A musculatura faz ou seja, são os articuladores, eles se movimentam para que aquele som específico seja produzido, tá? Então é isso. O ar sai dos pulmões, passa pelas pregas vocais, que aí há esse movimento de fruição e tal. E aí quando chega nos articuladores, dependendo de como eles estiverem, a gente, né, inconscientemente inclusive faz isso, aí essa voz humana sai, certo? Então são essas 3 subdivisões. Mas isso tem um outro rapazinho que a gente esqueceu, que ele é hiper importante dentro desse processo da voz, tá? Ele é responsável por jogar esse ar, para dar força para que esse ar saia dos pulmões. Alguém sabe me dizer o que é? Eu já falei isso muito em aula. É um músculo. Dica, é um músculo.
Ele fica aqui, nessa região, aqui, ó, do abdômen. Nessa região. Alguém sabe? Quem lembra? Começa com D. Diafragma. É isso aí, você que acertou, é isso aí. Diafragma. Gente, diafragma é um músculo que, como eu disse, ele fica aqui, ó, tá? A gente tem aqui a barriga, né? O bucho. Agora tá bucho, gente, porque a quarentena deixa a gente com bucho. A gente tem aqui a barriga e dentro aqui tem um músculo que ele é mais ou menos assim, ó. Fica aqui abaixo, né? Segurando aqui os pulmões. E aí quando a gente respira, você percebe que há esse movimento, né? Ó, ele sobe e desce, ele abre e fecha. Abre e fecha, ou seja, o ar entra e é expulso. O ar entra e é expulso. Então é esse diafragma que faz com que o ar saia, né, seja jogado dos pulmões para as minhas pregas vocais, para os meus articuladores, para que a voz humana saia. Então esse músculo é importantíssimo para que essa voz ela tenha consistência. E aí é que está o segredo dos cantores, dos atores, dos professores, saber usar o diafragma. Se você souber usar o seu diafragma, esse músculo, você está feito aí, né? Você não vai ter mais problemas de voz, assim. Você vai conseguir jogar essa voz, que a gente chama de projetar essa voz de uma maneira melhor, sem ficar muito rouco. O que acontece muitas vezes, a gente coloca a força da voz onde? Aqui, ó, na garganta, né? Como é o nome desse músculo que eu disse? Quem lembra? Nas pregas vocais. As pregas vocais. A gente coloca muita força aqui, mas não. A força da voz tem que vir do diafragma, certo? Então, peraí. Quando eu falo, eu tenho que botar essa força aqui no abdômen, né, do diafragma, para que a minha voz saia, tá? Eu tenho que fazer esse movimento. A todo momento, ó, eu tô respirando, e esse diafragma, ele tá sendo trabalhado aqui. Então, por exemplo, se eu falo, e eu faço esse movimento para dentro, ó, olha, sem o diafragma. Agora com o diafragma. Façam esse exercício agora, tá? A gente vai pegar a vogal A. Primeiro a gente vai falar sem o diafragma, né? Sem usar ele muito. Agora a gente vai pegar o diafragma. Vai até colocar a mãozinha aqui, ó. Pode colocar a mãozinha para você sentir. E a gente vai empurrar. Não é com força, não. A mão não faz nada. A mão só fica aqui para sentir. Mas o que empurra, ó, é a musculatura, tá? Então a gente vai fazer Olha como sai, né? Projetada maior. Certo? Então o diafragma é um músculo importantíssimo. Vou até colocar a foto dele também para vocês verem. Importantíssimo para a construção desta voz, tá? E esse trabalho é muito preciso, assim. Todos os dias a gente tem que estar trabalhando esse diafragma. Vez ou outra, eu tenho que usar o diafragma para projetar essa minha voz. É o grande segredo dos cantores, atores, né? Professores também. Para nós, todo mundo, assim. Uma outra coisa. Vocês sabiam que o tom da voz ele pode ser modificado para sugerir alguma emoção? Como assim, tio? Você já prestaram atenção que quando a gente está com raiva, a nossa voz modifica? Ou quando a gente está surpreso ou muito feliz, a gente modifica isso. Inconscientemente, a nossa voz fica mais para baixo, mais assim, quando a gente está triste, por exemplo. Ou quando a gente está feliz, que a gente fala assim, mais para cima e tal, sabe? A gente fica muito eufórico. Ou quando a gente está com raiva, que a gente fala, não quer saber de nada, não sei o que, essa aula. Sabe? Inconscientemente, a nossa voz se modifica. E vocês prestem atenção que não é só a voz, assim, não é só isso daqui. Tudo se modifica, o corpo inteiro, e essa voz ela é projetada de maneira diferente. Porque aí há tudo aquilo que eu disse, né?
a questão do ar nos pulmões, a questão da força que o diafragma faz, de como a minha boca está, né? São os articuladores. E aí nós, atores, atrizes, a gente trabalha com isso. A gente entendendo que a gente consegue modificar a nossa voz para uma emoção, a gente tem aí uma grande aliada nas nossas mãos, né, para o nosso trabalho, porque a gente trabalha com isso. A gente vai fazer um personagem que está triste, um personagem que está feliz. A gente tem que entender, poxa, se ele está triste, então a voz dele é um pouco mais aqui, né? É mais triste, assim, para baixo e fala mais grosso, assim. Mas se ele está feliz, ele é para cima, a voz dele é mais aguda. Então vamos lá, gente, entende? A gente tem que procurar observar e entender essa modificação da voz, certo? E aí, gente, como eu disse, a voz ela está intimamente ligada à questão da comunicação. E olha que a voz ela é uma característica que ela veio evoluindo com o tempo, certo? Lá, como eu já falei para vocês, quando nos primórdios, o homem ele não sabia falar como a gente fala hoje. Mas a necessidade de querer se expressar, de querer se comunicar, uma característica que nós, seres humanos, temos, tudo isso, né? Nós temos o diafragma, nós temos os pulmões, nós temos as pregas vocais e não sei o quê. Então essa necessidade de se expressar fez com que a voz humana fosse se tornando o que ela é hoje. E com o tempo, as pessoas não usam mais ela só para falar, se comunicar dessa forma. Usa ela para atuar, para poder ensinar, para poder cantar, entende? Então, tem muita gente que a profissão, a voz é uma profissão. Nós, atores, somos, né? A gente fala que a gente usa a voz como para a nossa profissão, os professores, os cantores e tantas outras pessoas. Vendedores, inclusive, as pessoas que vendem, né, coisas, elas precisam saber falar, precisam poder saber encantar as pessoas para comprar os seus produtos, né, por exemplo. Então, é isso. Agora, já que a gente entende como é esse processo da voz e como ela surgiu e tal, a gente vai fazer alguns exercícios, porque a voz ela precisa ser cuidada, tá? A gente, sabendo que tem um aparelho tão forte, potente, né, dentro do nosso corpo, a gente precisa cuidar dele. A gente não cuida do corpo, então a gente, antes de ir para a cena, a gente não alonga o corpo, a gente aquece, faz algumas atividades, exercícios para poder ir para a cena. A voz também precisa disso. A gente precisa alongar, aquecer a voz para poder, na hora, a gente poder cantar, a gente poder atuar sem ficar muito rouco. Então agora eu vou passar alguns exercícios para vocês relacionados a isso, aquecimento de voz e tal, e depois outras atividades, tá? Pronto, agora nós vamos para a parte de aquecimento, alongamento de voz, certo? Primeira coisa, a partir de agora, até daqui a pouco, né, daqui a alguns minutos, a gente precisa estar em silêncio. A gente que eu digo é vocês, né, porque eu preciso falar para explicar a atividade. Mas silêncio, por quê? A gente primeiro, antes de colocar a voz, a gente precisa trabalhar outras coisas. Trabalhar com silêncio, com as articulações, com os músculos, para aquecer tudo isso, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer. Lembra que eu falei dos articuladores? Que maxilar, lábios, língua, dentes, né? E inclusive a cabeça também, toda essa parte aqui da cabeça, elas funcionam como como uma caixa de som, né? Já prestaram atenção quando a gente fala, existe... A gente vai já fazer esse exercício para vocês entenderem o que eu estou dizendo, tá? Mas vamos lá, primeiro é isso. A gente vai ficar aqui parado, a gente vai pegar as pontas dos nossos dedos e nós vamos passar pelo nosso rosto, massageando, tá? Vou até tirar o óculos para não atrapalhar. Todo o rosto, testa. E aí toda vez que vocês estiverem assim, mais relaxados, lembra da respiração também, tá? Então massageia, ó, essa parte aqui do pescoço, ó, onde está as pregas vocais. Ponta dos dedos.
os lábios, né? Brinca com esse. Agora a gente vai pensar que esse rosto é uma massinha de modelar. Então a gente vai brincar de modelar esse rosto de várias maneiras. Abre a boca. Fechou. E aí vai pro pescoço também. Massinha de modelar. A gente vai brincar, massageando. Isso é ótimo, relaxa. Olha isso, como eu tô modificando os meus lábios aqui, ó. E a minha voz tá saindo diferente. Eu poderia muito bem ter um personagem que fale assim, sabe? Que ele tem essa característica de falar assim. E aí eu uso essa brincadeira da mão, mas na hora eu não preciso estar com a mão, sabe? Eu vou brincando, vou atrás disso. Aí ao mesmo tempo eu posso fazer um personagem que ele é meio assim. Olha o que eu fiz aqui, modifiquei o meu corpo, tá entendendo? É muito legal a gente trabalhar com voz, assim, modificar, eu adoro. Todos os meus personagens, assim, a maioria tem vozes diferentes, porque eu adoro brincar com isso. E aí, feita essa parte, a gente agora, ó, lembra sempre da postura. A gente vai respirar um pouco, tá? Puxa pelo nariz e solta pela boca. E quando a gente puxar o ar, a gente vai poder abrir os pulmões, certo? Imagina que tá aqui, bota a mãozinha, a gente vai, quando puxar, vai abrir e fechar, né? Ele vai, a barriga cresce e diminui, ó. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Puxa pelo nariz, ó. Solta pela boca. Tá vendo? Quando puxa o ar, a barriga sobe, ó. Quando solta, a barriga diminui. E continua. Puxa pelo ar. Pelo ar, ó, puxa pelo nariz e solta pela boca. Bota a mãozinha aqui na barriga pra ver. Lembrando que a mão não faz força nenhuma, ela só tá em cima pra você observar. Até agora a gente trabalhou com duas daquelas subdivisões, né? Com o pulmão aqui, também o diafragma, as pregas vocais que ainda não produziram som, mas a gente já está aquecendo elas. Ok, em silêncio ainda. A gente vai agora para os articuladores, né? Voltar para os articuladores. Então a gente vai imaginar que eu vou lhe dar aí um chiclete. Aí você vai pegar o chiclete, colocar na boca e mastigar. Agora a gente vai exagerar um pouco. Eu vou lhe dar mais um chiclete. Esse chiclete que eu lhe dei, ele é um pouco amargo. Esse é mais docinho.
Esse é um pouco mais duro. Esse é um pouco mais mole. Esse a gente tem que comer rápido. Antes que alguém venha pegar. Agora que a gente está com vários chicletes na boca, aí tá bem muito, né? A gente tá com muito chiclete na boca. E de vários jeitos, assim. A gente vai fazer uma bola enorme de chiclete. Prepara. E... Só que essa bola ficou tão grande que ela espocou na sua cara. Ah, meu Deus do céu. Aí você vai tirar esse chiclete que ficou na sua cara. E vai tirando. Ai, meu Deus do céu. É isso, deixa o chiclete lá. Continue em silêncio. Agora a gente vai trabalhar com os lábios, ó. A gente vai fazer isso aqui, ó. Lembra de inspirar, ó. Aqui enche, né? O diafragma abre. Pode brincar com isso, ó. Isso, engole saliva. É importante para hidratar, sabe? Isso é uma coisa do nosso corpo. O corpo produz saliva para hidratar as pregas vocais. Para você ver como Deus é maravilhoso, né? O Criador, né? Independente da sua fé. Pensou em tudo. Em tudo. Então é isso. Agora a gente vai fazer assim. A gente vai puxar o ar e a gente vai soltar o ar por uma brechinha entre os dentes, tá? Vai soltar por uma brechinha, como se fosse produzindo a letra S. Ó. Seca. Agora a gente vai brincar um pouco com isso, ó. Percebe que quando eu modifico os lábios, até o ar ele tem um som diferente, ó. Mais uma vez. Agora a gente vai fazer isso. Agora a gente não treme os lábios, agora a gente vai tremer a língua. Tem gente que não consegue fazer isso, não conseguir tudo bem, mas tenta, tá? Esse exercício serve para massagear as pregas vocais.
Vamos brincar com isso. Vocês conhecem o personagem do Kiko, do Chaves, né? O ator usa esse recurso para produzir o choro do Kiko. Lembra? Ele fica... É um recurso de voz que ele usou para criar o personagem. E ficou uma característica muito legal, né? Todo mundo conhece o choro do Kiko, né? Entende? Para você ver como é importante, né? Agora nós vamos produzir um som da abelha, né? Deixa eu brincar com esse som da abelha. Toda vida quando puxar o ar, lembra do diafragma, tá? Puxar o ar aqui para os pulmões. Brinca com isso, imagina que a abelha tá aqui e aí ela tem esses sons, né, diferentes, ó. Esse é o exercício da abelha. A gente está produzindo o som do Z, né? Feito isso, a gente fez esse trabalho sem fala, né? Tudo a gente não estava falando e nada. A gente vai agora para um trabalho com fala, tá? Primeiro com as vogais. A gente vai trabalhar agora pulmões, diafragma, pregas vocais e articuladores. As vogais A, E, I, O, U. Mais uma vez. A, E, I, O, U. Agora a gente vai trabalhar com articulação, tá? Articular essa boca, abrir. O ator, a atriz, ele trabalha muito com isso. Com articulação, né? Abrir a boca para poder falar as palavras mesmo. É ai, o, ai, o, ai, o. Ai, olá, tudo bem? Como vai? Né? Porque no teatro tudo é maior. Claro que eu estou exagerando um pouco, mas vamos lá. A, E, I, O, U. 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 Agora a gente vai voltar. U, O, I, E, A. 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 Olha que legal, gente. Só com esse exercício, por exemplo, a gente pode criar expressões de personagens. Ó, olha pra mim. Eu tô fazendo U, O, I, E, A. Agora sem a palavra. Olha como dá um, né? Para você ver. Agora a gente vai colocar algumas consoantes, né, junto com a vogal, para a gente trabalhar. Primeiro a gente vai colocar a consoante M. Respira. Ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu. Voltando. Mu, mo, mi, me, ma. Mu, mo, mi, me, ma. Mu, mo, mi, me, ma. N. Duas pernas. Na, ne, ni, no, nu. Na, ne, ni, no, nu. Voltando. Nu, no, ni, ne, na. Nu, no, ni, ne, na. Agora com a consoante Z. Za, ze, zi, zo, zu. Za, ze, zi, zo, zu. Voltando.
Zu, zo, zi, zé, za. Zu, zo, zi, zé, za. R. Rá mesmo, tá? Rá, ré, ri, ró, ru. Rá, ré, ri, ró, ru. Voltando. Ru, ró, ri, ré, rá. Ru, ró, ri, ré, rá. Percebe que com o R, o diafragma parece que faz assim. Duf, 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 né? Rá, ré, ri, ró, ru. Rá, ré, ri, ró, ru. Como se o diafragma estivesse fazendo isso direto, né? Já com M não, é má, mé, mi, mó, mu, é mais tranquilo. É diferente, né? Dependendo da consoante, ele vai exigir um pouco mais de ar, um pouco menos, mais pressão, um pouco menos, tá? A gente vai trabalhar agora com duas consoantes, principalmente letras juntas com R. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade com R. E olha que meu nome é Auri Anderson, esse ri quase não sai quando eu falo, fica Auri, Auri, né? Então eu trabalho muito com esse exercício para mim mesmo, assim, porque eu tenho dificuldade. Então a gente vai começar com B-R-A, bra. Bra, bre, bri, bro, bru. Bra, bre, bri, bro, bru. Bru, bro, bri, bre, bra. Bru, bro, bri, bre, bra. Agora com P. Pra, pre, pri, pro, pru. Pra, pre, pri, pro, pru. Voltando. Pru, pro, pri, pre, pra. Pru, pro, pri, pre, pra. Agora com T. T é complicado, mas vai dar certo. É ótimo esse exercício. Puxo A. Tra, tre, tri, tro, tru. Tra, tre, tri, tro, tru. Voltando. Tru, tro, tri, tre, tra. Tru, tro, tri, tre, tra. Quase não sai. Massa, gente. Agora nós vamos trabalhar com palavras, tá? Palavras com BR, TR. Então vamos lá. 3 palavrinhas. A gente vai falar. Prato, brabo, trapo. Prato, brabo, trapo. Articula. Prato, brabo, trapo. Agora com I. Trilha, brisa e tripa. Trilha, brisa e tripa. Certo? Trilha, brisa e tripa. É um pouco complicado, né? Dar um nozinho na cabeça, dar um nozinho na língua, mas essas palavras são ótimas para a gente trabalhar a articulação. Agora nós vamos trabalhar com trava-línguas. Quem gosta de trava-línguas? Eu! Trabalhar com trava-línguas com TR-PR. Quem não conhece esse trava-língua aqui, ó? A gente tem gente que brinca com 1 prato de trigo para um tigre triste, 2 pratos de trigo para 2 tigres tristes e o mais difícil, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Vamos lá, quem consegue? Mais uma vez. 1 prato de trigo para 1 tigre triste, 2 pratos de trigo para 2 tigres tristes, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Agora vamos fazer só o 3, o 3 mais rápido. Eu só sei, né? 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Olha! 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Show? Próximo trava-língua. O pelo... esse é difícil. O pelo do peito, do pé do Pedro é preto. O pelo do peito do pé de Pedro é preto. O pelo do peito do pé de Pedro é preto. O pelo do peito do...
Eu ensinando tá errando aqui. O pelo do peito. Não dá, gente. Vou colocar esses erros. O pelo do peito de pé do Pedro é preto. O pelo do peito do pé de Pedro é preto. Ok? Agora, vocês lembram que eu falei que a voz ela vai se modificar de acordo com as emoções? Nós vamos brincar um pouco com isso, certo? Eu vou colocar uma frase de uma autora que eu adoro, que o nome dela é quase um trava-língua, por isso que eu trouxe ela, chamada Cora Coralina. Eu tenho dificuldade de falar. Cora Coralina. O R mal sai. Cora Coralina. A frase é a seguinte: o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. De novo, o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Decorem essa frase. Né? Teatro também é decorar. Okay? O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Agora eu vou dizer para vocês um sentimento, e vocês devem dizer essa frase, essa mesma frase, modificando, né, de acordo com o que eu disser. Por exemplo, vocês vão dizer essa frase agora de uma maneira triste. Mais uma vez, tá? 2 vezes. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. De uma forma triste. Exagera, tá? Expressão, corpo, jeito de falar e tal. Percebe onde essa voz é projetada, como ela é projetada, é mais baixo, é aqui e tal. Agora vocês vão fazer essa mesma frase feliz. Feliz, bem feliz. Eu tô imaginando o que vocês estão fazendo, pra você ver, né? Façam. Isso. Mais uma vez, vai fazendo até eu dizer que pare. Feliz, gente, expressa isso e tal. Feliz é a voz mais aguda, onde é que essa voz projeta. Feliz. Agora, você vai fazer essa mesma frase, falar essa mesma frase com raiva. Isso, com raiva. Exagera, bota cor. Bota cor. Raiva. Onde é que essa voz projeta? Como ela é? Qual é a altura? Isso. O que vale na vida não é a ponte de partida, não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Raiva. Agora, vocês vão fazer essa mesma frase apaixonados. Como se estivesse bem apaixonado. Isso. Bem apaixonado. Exagera, o jeito de falar é diferente. Apaixonado. Isso. Agora, debochado. Ei, debochado pra pessoa. Tô nem aí pra ti. O que vale na vida não é a ponta de partida, é a caminhada. Bem debochado. Ei, tô nem aí pra tu. Deboche, deboche. Nem aí. Certo? Show, 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 show. Pronto, gente, por hoje é só. Lembrar, né, que a gente trabalhou voz, entendeu esse processo da voz, como ela se produz dentro do corpo, como a gente pode trabalhar ela dentro do teatro, né, dentro da nossa profissão aí, dentro dessa grande brincadeira maravilhosa que a gente faz dentro do teatro, né, das artes. E aí a gente trabalhou aquecimento, lógico que são vários exercícios, assim, esses são só alguns, e a gente vai variando depois, né, de outras maneiras. E aí outras atividades, lembrar de sempre articular, né, usar os articuladores para poder falar, não fechar muito a boca, não ficar muito assim, falar mesmo, abrir a boca para falar. E inclusive vocês fazem coral, que tem muita expressão, né? Que vocês têm que cantar e não sei o que, fazer lá as coisas. Tem que
ter muito rosto, assim. Tá? Isso serve muito para isso também, para todas as outras coisas, para dança, para capoeira, para música. Sempre a gente tem que usar uma coisa de uma para melhorar na outra e vice-versa, tá? A gente está aqui junto, né? Todas as atividades para o bem de todo mundo. Uma coisa serve para outra. Lembrar, vocês devem sempre estar encaminhando fotos ou vídeos, não precisa ser muitas, tá? Pra gente poder ver se vocês estão fazendo mesmo as atividades. E agora vai ter um questionáriozinho lá que eu vou colocar para vocês responderem, certo? E aí se preparem que semana que vem eu venho com uma hiper novidade que a gente vai começar a trabalhar aí, né? Pra gente ver. Se preparem. E façam as outras atividades, tá? Beijos, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.